E aí, Mona? Bem-vinda. Tudo na paz ou não? Boa, boa. Importante estar bem. Ontem eu precisei descansar, não dei conta de fazer tudo que eu precisava fazer durante o dia e depois ainda fazer uma live. Daí eu resolvi dar uma brincadinha aqui enquanto esperando pro almoço. Quando der a hora de ir lá fazer o almoço, daí eu paro. Ah, nem foi tenso na real, é tipo só aqueles dias que tem muita coisa, sabe? Bastante coisa pra fazer, daí acaba que E aí, Lu? Tudo bem contigo? Vi seu comentário ontem. Não sei se você chegou a ver a minha resposta. Ó, essa janela ficou. Tem hora que eu esqueço que eu tô fazendo uma mansão super torta. E daí eu. Tipo, que janelinha é essa, saca?
Boa, boa, que bom que você viu. Nossa, eu pensei em colocar uma musiquinha mais animada, mas eu tô me sentindo nos anos 80. É, foi só falar, acabou. Ah, eu não te mostrei, né, como é que ficou o último que a gente fez. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou o passado. Ó, ele completo. Eu acabei colocando um caldeirão aqui embaixo também. Um caldeirão cheio de poção. Daí aqui a velazinha. Então virou a fonte de luz dessa cena. Daí tem os musguinhos que o pessoal pediu. Daí a cadeira de balanço, eu fiquei na dúvida onde colocar a cadeira de balanço. Coloquei aqui embaixo, coloquei na sacada, coloquei pra todo lado e daí, tipo, por que não no topo do telhado? Não é não? Tipo, pra que colocar num lugar óbvio? Vamos colocar num lugar que faça sentido, tipo no telhado. Daí tá aqui o Pug com a faquinha, ameaçando o gatinho usando o chapéu. E daí eu coloquei um outro chapéu aqui, que agora com esse fundo não dá muito pra ver, mas quando tiver o fundo com a iluminação, com a lua e tudo mais, aí vai dar pra ver direitinho. E daí, por fim, a vassourinha que pediram também, tá ali. E agora eu tô fazendo esse predinho aqui. Eu pensei em fazer um prédio bem bagunçado, assim, tipo, bem torto, acontecendo de forma bem torta. Então, vamos ver como é que ele vai ficar. Tenho a impressão que vai ser meu preferido. Mas vamos ver. Já tá quase na hora de desligar a camada verde já que dá essa sujeira, né? Mas já tá quase na hora de apagá-la já. Ah, e não sei se vocês estão escutando um ronco, gente. É o meu Pug, tá no meu pé. Que é o Pug. É o Pug da faquinha aqui. Ele tá aqui no meu pé, então se vocês escutarem, não é meu estômago. Não estou soltando punzinhos. É o Pug roncando. Por enquanto você tem um preferido? Tenho, Lu. O meu preferido por enquanto é a torre do relógio. Tipo, eu curti muito o resultado do relógio, principalmente com aquele telhado quebrado, sabe? Eu gostei demais daquele, então por enquanto ele é meu preferido. E você tem algum preferido até agora?
Ficou muito bom mesmo. Pessoal, o TikTok filtrou algum comentário que vocês mandaram aí, então se alguém mandou o comentário e eu não respondi, tenta mandar de novo escrevendo de outra forma. É só porque o TikTok filtra de acordo com o que você escreve e nem me mostra. Então ele só avisou aqui que alguém mandou um comentário, mas o TikTok filtrou. Então fica à vontade para mandar de novo que eu respondo. Deixa eu fazer essa casa aqui de outra cor, só para eu saber, para eu não precisar me preocupar em pular as linhas e depois eu apago elas. Só que esse azul não ajudou, né? Não ajudou vocês, então deixa eu ir com o amarelo bem clarinho. Eu tenho todos, achei todos tão lentos que eu não tenho preferido. Ah, mas qual? Então, beleza, não tenho um preferido, mas qual é a coisa deles que você curtiu mais até agora? Tipo, gostei do ratinho, gostei do corvo. O relógio sem dúvida, né? Daqui a 45 anos eu volto para ver o resultado? Pô, Lei, seja bem... Volte, estaremos aqui e gostaríamos de te ver. Eu vi o desenho da mansão, o corpinho ficou bem legal, hein? Valeu demais, Yuri. Lembra da ideia que eu dei, hein? Corpinho. Eu tenho anotado, Yuri, mas... Se você quiser falar, talvez eu já faça aqui agora. Fazendo umas telinhas aqui. Essas cores do rascunho tá me lembrando o Aranha Verso. Pode crer, pode crer. Todo dia que eu vou ter live, você vai fazer... Hã? Todo dia que eu vou ter live, você vai fazer live cedo. Quer dizer, todo dia que não tem live, você vai fazer live cedo? Não, na verdade não, Lu. É só... Hoje é final de semana e tal, daí eu já tô um pouco mais tranquilo. Eu tava conversando com a minha esposa agora há pouco. A gente pensou em almoçar fora. Então... Fica mais fácil, porque daí o dia se resolve mais fácil, sabe? Não preciso fazer almoço, tudo mais. Então, acaba que eu ganhei esse tempinho agora de manhã. Daí eu não precisaria, porque essa hora eu estaria meio que deixando as coisas já cortadas, pré-prontas, para depois fazer o vídeo do dia
E por aí vai. Mas daí eu ganhei essa horinha. Eu vou fazer essa... Resolvi desenhar o que eu não desenhei ontem. Falei, por que não, né? Por que não fazer em live, já que sempre tem tantas ideias legais durante a live. Últimos traçadinhos antes de poder desligar a camada do fundo. Aí as coisas vão ficar mais bonitinhas aqui. Vou fazer essa porta um pouquinho mais para dentro. Dá até para fazer uma teia de aranha aqui, ó. Como enfeite para a porta. Não, tava melhor como tava. Boa. Ah, faltou a cerca aqui embaixo. Como essa daqui vai ser elevada, eu pensei em fechar aqui embaixo com uma cerca de madeira meio caído. Deixa eu ver aqui os comentários. Até porque eu tenho aula. Ah, pode crer. Qual tablet você usa para desenhar? Esse ficou top as cores. Fala, Bruno. Cara, eu uso um iPad Pro. Inclusive tem um vídeo no meu perfil fixado sobre ele. E eu uso o Procreate como aplicativo.
Caramba, o cachorrinho do vizinho aqui tá pegando, viu? Deve estar sozinho. Tá maluco, latindo um monte. Boa. Até logo, camada verde. Camada roxa também. Pronto. Rascunho. Rascunho feito. Agora vamos limpar as partes que se sobrepõem para poder juntar a camada. Nesse caso eu vou usar a seleção mesmo, que daí fica mais fácil, porque eu posso fazer múltiplas seleções no Procreate. E depois, pum, puxar 3 dedos para baixo, recortar. Ele já tira todo mundo de uma vez. Faltou aqui, aqui, pequenininho, dá para usar borracha mesmo. Boa. Onde mais? Aqui em cima. Aqui em cima, pequenininho também, então... Com o dedo, eu toco na camada, eu toco na tela e daí ele me fala qual camada tem informação ali, daí ele me deixa selecionar sem precisar abrir a aba de camadas. Agiliza, principalmente quando você quiser trabalhar assim, ó, sem nenhuma ferramenta. Saber esses atalhos ajuda. Boa, então agora é aquela hora que a gente troca a cor de fundo para um cinza, para poder pegar essas duas camadas, duas nada, né? 3 no caso, juntar e transformar elas em uma linha preta. Então, deixa eu renomear aqui para linhas, só para vocês conseguirem acompanhar e para organizar o projeto também, né? Aí crio uma nova camada, que vai ser o preenchimento, cores. Só que para esse cara aqui, antes de realmente já sair pintando todas as cores... Não, deixa eu pensar. Eu tava pensando em fazer um pouquinho diferente hoje e antes de adicionar as cores, adicionar a sombra, para ver se fica mais dinâmico o papo com vocês. Então, deixa eu adicionar uma camada de cor embaixo aqui, só pra gente enxergar melhor e para não ter interferência da outra, do resto do prédio. E daí, inclusive, eu posso até deixar o fundo mais escuro, que fica mais interessante para vocês ali na visualização. Então, daí eu já posso criar uma camada aqui para cima, renomear, sombras. Só que antes, aqui em linhas, eu vou adicionar uns tracinhos de madeira aqui, onde é para ser uma madeiritezinha, umas tábuas. Opa, grande demais. Onde é para ser de tábua, só porque daí na hora de adicionar a sombra eu já adiciono para elas também.
Até minha alma saiu do corpo de tanto que eu gritei. Nossa, o que você tá falando, Lu? O que tá acontecendo? Tá tudo bem por aí? Acabou de matar uma barata. Boa. Agora aqui na camada de sombras, selecionar a mesma cor que eu estou usando para todos e vou trazer a camada de sombras para cá. Sombrinhas nas telhas. Vou colocar aqui também na viga. Na madeirinha. Opa, tá errado, né?
Como eu vou colocar vidro aqui, eu vou colocar o pincel em 50% e aplicar essa sombra em cima do vidro em 50%, porque daí ele vai ficar uma sombra mais clara, mas ela vai ter uma presença ali. Beleza, agora eu volto pro normal. É bom que eu já adianto a parte que eu mais gosto de fazer, então... Faltou um... Eu e Nini. Olá, olá. Tudo bem por aí? Que conta de bom? Deixa eu pegar uma pincel mais fino. No momento eu tô aplicando as sombras
Antes de colorir, dessa vez, eu resolvi inverter a ordem que normalmente eu faço. Normalmente eu aplico as cores e tudo mais chapadas antes de aplicar uma camada de sombra para ordenar os layers direitinho e tudo mais. Mas dessa vez eu tô experimentando fazer diferente para ver se fica mais interessante o processo, né? É bom que ajuda a ter uma visão maior da composição, assim. Eu gosto muito dessa etapa, porque ela me ajuda sempre a visualizar o resultado antes da gente já sair colorindo tudo, sabe? Ah, faltou apagar aqui. Peraí que aqui tem muita coisa acontecendo. Tá, eu tenho um outro balaustrezinho aqui na frente, tá? Ah, tá. Confundi aqui. Aqui pra cima eu acho que é isso, a não ser aqui pra essas partes que a gente tem das tábuas. É legal aplicar uma sombrinha também, que depois ela ajuda a dar um volume quando eu aplicar o efeito de camada, diminuir a opacidade e tudo mais. E daí no final, quando eu coloco o brilho, fica um efeito interessante, traz uma profundidade maior para a composição.
Qual é esse iPad? Fala, Blue. Esse iPad é um iPad Pro de 11 polegadas, terceira geração. Tem um vídeo linkado no meu perfil lá, fixado no meu perfil, que mostra o tamanho dele e tudo mais. Então, se você quiser dar uma olhadinha por lá, fica à vontade. O Ninoxus, o aplicativo é o Procreate. E valeu, Blue, você já tinha respondido. Esse é o aplicativo. Oi, amor. Depois que eu aplicar essa camada de... Depois que eu terminar de aplicar sombras, aí eu pego essa camada, eu converto ela para luz direta, coloco em 60%, que é o que eu estou trabalhando nesse projeto, 60% de opacidade. E normalmente eu já teria aplicado os brilhos, as cores, daí eu partiria para texturização. Mas nesse caso aqui, como... Peraí, deixa eu ver se isso aqui é o fundo... Não. Mas nesse caso, como eu tô fazendo as sombras antes, depois que eu terminar de criar sombras, de desenhar sombras, aí eu vou para a camada de cor. Deixa eu pensar. Se eu quiser ela mais pra dentro... Vou ter que sair para arrumar essa... Tchau, Lu. Até mais. Vai finalizar a ilustração na live? Andressa, sim, mas talvez não nessa live. O que eu tenho feito, eu tenho desenhado... Eu tenho feito as lives e daí nas lives eu desenho esses módulos. Por exemplo, ó, esse módulo, essa aqui é uma parte do desenho, quer ver? Daí essa daqui é outra. Então eu tenho, para cada live, eu tenho desenhado um dos módulos. E daí normalmente eu faço lives todos os dias às 8 da noite. Mas hoje
Hoje eu resolvi curtir aqui o sábado um pouquinho, amanhã do sábado, antes de seguir com a vida, porque hoje a gente pensou em aproveitar que é final de semana, sair um pouquinho e tal. Então, tô só aproveitando a parte da manhã. Mas normalmente eu faço às 8. Valeu demais, Andressa, valeu demais. Inclusive, se você quiser aparecer às 8 todo dia, eu vou estar por aqui. Você é mais que bem-vinda. Onde é que será que eu deixei o furo? Beleza. Pretende fazer céu tenebroso, tempestade e tal? Pretendo sim, Bruno. Na verdade, ó, eu tenho um rascunho inicial aqui pro céu que eu pretendo fazer. Vai algo no caminho disso aqui, assim. Eu quero ter uma lua acontecendo, quero ter bastante nuvem e tudo mais. Mas o céu, assim como a mansão, ó, essa daqui foi a primeira. O céu, assim como a mansão, eu quero fazer algumas versões. Então, eu quero ter uma com uma lua média, uma lua bem maior, uma lua pequenininha com bastante nuvem. Então, eu quero ter pelo menos umas 5 variações aí de fundo para depois poder combinar com as mansões e tudo mais. Porque no fim, cada uma delas vai ter seu estilo, né? Porque, ó, a gente tem até agora... eu tô no nono pedaço, assim, então a gente já consegue ter umas combinações legais de... Até deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu aproveitar e dar um zoomzinho aqui. Se bem que eu acho que tá ficando pequenininho, né, pra vocês enxergarem. Tá tudo bem. Esses daqui são as torres que a gente desenhou até agora, que eu desenhei até agora com vocês. Essa daqui foi a última. E agora é a de hoje. Pum, pum.
Como aqui vai ser um vidro, eu vou aplicar metade da opacidade só, que daí a sombra estará presente, mas... mas eu não posso tirar o lápis. E aí, pessoal, vocês assistiram o One Piece? Terminei hoje de assistir, hoje de manhãzinha. Consegui, eu acho, quebrar a maldição, né, de toda a adaptação de anime ser ruim. Foi interessante. Tá incrível. Pô, valeu demais, Clarinha. Estou amando. Valeu, obrigado demais. Minha coordenação motora não permite. Pô, que isso, Nick? É só ir fazendo. Aqui nesse caso aqui, eu acho que a parte mais gostosa desse desenho que eu tô fazendo é que dá pra ver, né? Que ele não é nada reto. Então eu tô com uma liberdade bem interessante, assim, durante esse projeto, essa pintura e tudo mais, eu me permiti ser bem ruidoso mesmo, os traços, porque eu não tenho mais trabalhado muito com linha. Tem uns vídeos lá no meu perfil até que eu comento sobre isso. Eu tenho trabalhado com ilustrações sem linhas, né? Então não precisa, é isso que você falou, não precisa fazer retinho e tudo mais. Então, putz, dá uma liberdade que você não tem ideia. Tipo, porque além de não ser retinho, eu tô fazendo sujo mesmo. É proposital, porque o projeto ele vai de encontro com um projeto que eu fiz há um ano e pouquinho atrás, quando eu tava começando e tudo mais. Então, o projeto na época ficou sujinho. Então esse aqui, como vai ser do mesmo universo, precisa também ser sujo. Mas aí tem aquele negócio, né? A gente vai trabalhando, vai evoluindo e tudo mais. Então ficou um negócio de e agora? E agora? Eu evoluí, eu volto e tento
replicar o estilo de quando eu comecei ou eu faço diferente. E daí o que eu decidi foi fazer o traço sujo ao invés de ter... Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês qual é o projeto que eu tô falando. São esses fantasminhas aqui, ó. E tá vendo? Ele é um projeto que eu tentei fazer rachuras e tudo mais, mas eu ainda não sabia fazer. Então, acabou que ele ficou um projeto meio sujo e tudo mais. Então ao invés de repetir isso, eu tô fazendo os traços mais sujos. Porque daí, ao invés de eu trabalhar a sombra com rachuras, eu trabalho a sombra mesmo. Eu trago uma camada de sombra, uma camada para iluminação e tudo mais. E depois, na texturização, eu trabalho as partes, as áreas mais escuras e tudo mais. Ó, aqui eu tenho... E daí, a sujeira do traço com a presença, por exemplo, aqui, ó. A presença da sombra, da textura e tudo mais, a sujeira do traço acaba não incomodando, mas mantém ele no mesmo universo, assim. Então... Poxa, eu vou aderir, haha, porque é um desastre. Então, eu acho, Nick, que é o estilo mesmo, assim. Vai na sua, o que te dá prazer, porque eu tô gostando muito de desenhar esse daqui por conta disso. Tá livre, sabe? Tá bem solto, tá bem gostoso. Andressa, essa luva, ela ajuda a quando eu encosto na tela, ele não desfazer, porque com 2 dedos você desfaz, né? Então, além de sujar menos o iPad, que eu preciso, porque eu acabo transpirando muito na mão, além disso, tem também a parte de não desfazer quando eu encosto a mão na tela, porque isso era muito chato. Eu terminava de fazer alguma coisa, na hora que eu encostava a mão na tela de novo, ele desfazia, sabe? Então, eu acabava perdendo as coisas que eu tinha acabado de fazer, era bem chato. Então, essa é uma das principais vantagens. Na verdade, foi por isso que eu comprei, na real. Mas ela é bem vagabundinha, eu comprei da mais baratinha que eu achei. Paguei 5 conto, não. Eu achei interessante pra caramba, pode crer, pode crer. É interessante porque normalmente eu faço a camada de cores antes, daí eu fico muito empolgado querendo fazer logo a de sombras. E agora que eu tô fazendo a de sombras antes, eu quero muito fazer a de cores. O preenchimento. É a nossa cabeça pregando peça, né? Nesse caso eu acho que vai pintar todo mesmo. Caramba, meu cachorro tá dormindo aqui muito, muito gostoso, profundamente. Tá roncando um monte. Eu sou assim, ultimamente eu tô até pintando mais no papel do que no digital. Pô, pode crer, eu sou uma negação no papel. Eu tenho feito até alguns... Eu criei uma série de vídeos que eu tô fazendo, eu tô postando um por semana. Postei 2 só até agora. Que eu tento desenhar no papel. A minha esposa me deu um livro que tem, cada página tem uma coisa para você desenhar, já vem escrito no livro. Tipo, desenha o maior aquário do mundo. Desenha uma linha de montagem de carro.
é só coisa gigante. E daí eu tava até comentando com ela hoje que talvez seja logo de cara para eu começar no papel, a desenhar no papel, seja muito, sabe? Muito grande para mim. Eu tenho que começar menor. Mas é bem interessante. Eu sou uma negação. A primeira coisa que eu tento fazer quando eu começo a desenhar no papel é dar Ctrl Z, é desfazer. Eu tô treinando pra ficar boa, porque sou melhor no digital. Pois é. Mesma coisa. Na verdade, eu comecei no digital e continuo nele. Faz 1 ano e pouquinho, faz quase 2 anos. Então, ainda não saí do digital, não. Tem toda uma facilidade interessante do digital, né? De você poder já exportar os arquivos do tamanho que você quiser, ter o fato de Ctrl Z, efeitos e tudo mais, isso ajuda muito. Esses dias até veio uma pessoa mais brava aqui na live levantar essa discussão, só que ao invés da discussão ser se era legal ou não digital, ele já foi um pouco mais agressivo, dizendo que o digital era fútil e estragava porque qualquer pessoa pode fazer. E daí, assim, na minha cabeça isso é até o ganho do digital, sabe? O fato de qualquer pessoa poder fazer é um tremendo de um ganho do digital. Ao contrário. Né? Tipo, deixa mais democrático. As pessoas mais acessível e tudo mais, isso é bem bom. Olha a Nath aí. Sim, você pode duplicar, riscar mais. Pois é, bem legal. Tirando que o fato que a caneta escorrega muito mais na tela, né, do que no papel, então, de certo modo, cansa menos a mão. Pois é, eu concordo. Eu acho que é uma discussão que a gente até pode ter, assim, de quais são os benefícios de cada um, mas se um deve existir e o outro não, aí eu já acho que é besteira, porque a nossa vida é digital agora e inclusive quando você vai a sua arte no papel também, muitas vezes você pode digitalizar e vender ela múltiplas vezes, porque eu acho que o argumento dele era principalmente o fato de você poder replicar a sua arte com muita facilidade. E daí tem isso, assim, né? Você pode simplesmente escanear o seu desenho, que você levou meses fazendo à mão, e é isso, assim. Prontinho, você pode agora mandar imprimir cópias dele quantas vezes você quiser. E da mesma forma que você pode ter um desenho digital que você faz para uma única comissão e depois você nunca mais imprime, nunca mais faz nada. Então ele é tão único quanto a sua arte feita à mão. Não, aqui a gente pode... Boa, já estamos quase. Tô
perguntando demais, hein? Que nada, participa aí. E a sua mesinha de poções, Nath? Tá aqui, ó. Olha só, a sua mesinha de poções. Inclusive, para acompanhar ela, eu fiz um caldeirão. Então, tá aqui a sua mesinha de poções com caldeirão. Ó, tem uma velhinha aqui esquentando alguma coisa roxa. Tem a poção mais verdinha, que talvez esteja vindo da nossa poça de gosma radioativa aqui. E daí tem a caveira, que provavelmente foi da primeira pessoa que a bruxa testou a poção. Daí ela mantém aqui como um lembrete de é assim que tem que ser, é assim que eu tenho que fazer pra ser bem sucedida. Mas tá ali. Pois é, além de cada um ter a sua facilidade. Não, meu cabelo no papel é bem. Então. Pois é, Nick. Eu, por exemplo, consigo fazer essa casinha aqui, mas no papel eu sou uma negação. Sombras. Então, cada um faz o que dá. Ah, Nath, inclusive, a cadeira de balanço que ia ficar do lado da mesinha de poções, ela veio aqui pro teto, pro telhado. Eu achei que seria um lugar mais interessante. Quero aula com você de Procreate. Uso do celular, tem como? Caneris. Claro, tem sim. Tem sim, eu tô fazendo um curso, inclusive gravando um curso, mas a gente pode conversar, me manda uma mensagem. O do celular, ele tem algumas coisas a menos, assim, de algumas funcionalidades que mudam um pouco, mas em grande parte ele é muito parecido. Mas sim, claro. Inclusive a gente pode até combinar lives também de aula de Procreate. Eu adoro ensinar. Nossa, bem isso, Nick. Artista já é desvalorizado. Discutir o que a gente pode ou não fazer. Mas, ô Caneres, me manda uma mensagem aqui no TikTok mesmo. Daí eu te respondo por lá. Mandei. Massa. Depois eu já olho. Eu vou olhar um pouquinho mais tarde hoje, tá? Eu vou terminar essa live aqui quando... E daí eu vou ter que correr pra tomar um banho, pra gente sair, pra almoçar e tal. Daí na parte da tarde eu já olho lá e te respondo. Não sabia que tava tendo live. Olha a Débora aí.
Aí, Nath, a Lu já apareceu, a Débora agora apareceu, você, a galera de todo dia tá aí. Pois é, Débora, eu tava comentando com o pessoal, eu tô só fazendo uma live rapidinha até dar mais ou menos a hora do almoço, que hoje nós vamos almoçar fora. A gente vai passear. Inclusive, eu tô completamente por fora do horário. Agora que notei a imagem ali no desenho, todo não referência. Sim, é o desenho todo para vocês poderem acompanhar, mesmo quando eu tô dando zoom e tal. Você faz live com frequência? Sim, Nick, eu tenho feito lives todos os dias às 8 da noite para desenhar essas mansões. Um conselho para quem quer começar da arte digital do zero. Lousada, um conselho é usar referência. Admitir que referência é algo bom e aprender a usar referência sem copiar as referências, assim. Eu acho que fazer desenho de observação, sabe? Pega uma referência que você curta muito, estuda o porquê que ela é legal, o que dela te agrada, assim. Tipo, olha pra referência e fala, pô, eu gosto muito da forma como os personagens são desenhados, eu gosto muito de como a luz é aplicada. E tenta usar isso nos seus desenhos, assim. Tenta usar essas referências. Mas é muito importante, desde o início, você aprender a não copiar coisas, assim. Então, usar referência tá tudo bem, faz parte, principalmente em desenho de observação. Quando você quiser fazer uma releitura, eu até tenho no meu perfil alguns desenhos que eu fiz releitura. O último foi de uma árvore, se vocês quiserem dar uma olhada lá. E daí, quando você fizer esse tipo de coisa, uma releitura de algo ou algo assim, você vai lá, você fala, mostra o artista que você usou, mostra a referência, porque não tem vergonha nenhuma em você mostrar que tá se baseando em algum desenho e tudo mais. Só que assim, se for uma releitura, por exemplo, como eu fiz, você não pode fazer nada com aquele desenho. Você não vai vender ele, você não vai... nada. Além de você dar crédito pro autor, você também depois não vai fazer nada com esse desenho. Ele foi ali um momento interessante para você, de estudo e tudo mais. Mas é isso, acabou ali. Você pode até evoluir e depois, em cima desse aprendizado, você pode partir para os seus, que é normalmente o que eu faço. Eu tenho até uns vídeos um pouquinho mais antigos já no meu perfil, que tem alguns desenhos que eu faço de observação. Então, eu desenho o primeiro, tento aprender alguma coisa dali. Por exemplo, esse estilo de sombra que eu estou fazendo aqui, que é uma sombra que você faz uma sombra bem mais dura e depois você aplica uma outra sombra um pouco mais suave, eu aprendi em um desses desenhos de observação e eu até fiz 2 vídeos sobre isso. Um foi o desenho de referência e depois eu tentando aplicar esses aprendizados num desenho meu. Assim, falar, beleza, vamos ver o que eu realmente aprendi com esse desenho que eu fiz. E vamos ver se eu fixei. E daí sim você parte para a sua coisa. Mas usar referência é importante. Usar referência é isso. Usar referência é importante porque não tem como você ser um artista do zero e já saber tudo, né? E já saber para onde você quer ir com tudo que você está fazendo. Então, é bem importante. Já continuo lendo, gente. Eu acho que é isso. Eu acho que temos sombras aplicadas em todas as partes. Ufa! Porque eu queria muito começar a colorir. Então, ó, agora que eu tenho as sombras aplicadas, eu mudo o estilo de camada para luz direta e coloco em 60%, que é um padrão que eu estabeleci para esse projeto. Então, a sombra fica assim, ó. Luz direta, acontece que
ela, quando você tá com uma cor clara, ela clareia e adiciona saturação. E quando você tá com uma cor escura, como é o meu caso, ela escurece e adiciona saturação. Então, ao invés de a gente ter uma sombra preta, a gente tem uma sombra com base roxa, que adiciona um pouquinho, aqui tá um pouquinho difícil de ver, mas ela adiciona o roxo dela. Porque como o nosso ambiente depois vai ser roxo, porque eu vou trabalhar com fundo mais ou menos para esse caminho aqui, ó, esse daqui é o primeiro rascunho do fundo. Como a gente vai trabalhar com fundo mais ou menos desse estilo aqui, é importante que as sombras tenham uma saturação roxa no meu caso. Bom, então agora vamos começar a colorir. Se bem que são 11h50. Deixa eu ler mais uns comentários. Qual tablet você usa, CF? Eu uso um iPad Pro de 11 polegadas, terceira geração. Tem um vídeo fixado lá no meu perfil sobre ele, dá uma olhadinha lá se você quiser ver mais detalhes. Meu erro foi nunca tentar anatomia, agora eu fico com preguiça. Vai aos poucos, Nick. Nath, Zui, todos dias de semana às 20 horas, é isso aí. Valeu. Ó, o Justo entrou. Pessoal, como é quase meio-dia já, eu vou parar por aqui com as sombras aplicadas e eu volto na parte da tarde. Eu vou sair, almoçar e tudo mais, então quando eu voltar, eu volto na parte da tarde para trazer as cores, depois texturas e tudo mais. Então, se você quiser acompanhar, cola aí de novo. E fica à vontade para dar uma olhada no meu perfil, tem bastante dica de Procreate por lá, tem bastante coisa acontecendo por lá. Nice em TikTok, você tá me dando muita inspiração para desenhar de volta. Obrigado por fazer esses trabalhos maravilhosos. Pô, valeu demais, fico muito feliz em ouvir isso, de verdade, assim. É isso, fico muito feliz, valeu mesmo. Gente, obrigado demais pela participação, obrigado demais por estarem aqui. A gente se vê mais tarde, tá bom? Até mais.